Bem-vindos a mais um programa Minutos de Mediação. Como é que ficam os processos que já estão no judiciário? O judiciário tão atolado de tantos processos. Será que nós, que temos problemas decorrentes da pandemia, vamos ter que esperar também o judiciário resolver o que já está lá para poder apreciar as nossas questões? Bom, para responder esse tema, eu trouxe a doutora Janda Tibes, advogada, presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Subseção Santana, instrutora, supervisora e tutora de cursos de mediação e conciliação judicial. Ninguém melhor do que ela para responder essa nossa pergunta. Muito bem-vinda, querida doutora Janda Tibes. Olá, doutora Márcia. Gratidão imensa estar aqui neste programa, neste canal, Minutos da Mediação. E quero agradecer, essa grande oportunidade para nós termos esse bate-papo e que, com certeza, traremos aí alguma informação que somará às pessoas que estarão nos prestigiando. Quando a gente fala em levar para o judiciário, a gente pensa sempre naquele advogado combativo que vai fazer aquele processo longo, né? E hoje nós temos os meios alternativos de solução de conflitos, né? Dentre os quais a mediação, a conciliação, a negociação e até a arbitragem. Mas eu gostaria que nesse primeiro momento a senhora fizesse uma diferenciação entre o que é conciliação, o que é mediação e o que é uma negociação. Porque a gente vê muita gente, às vezes, se aventurando e falar, eu sou negociador, né? Ou eu sou conciliador. Eu sempre fui conciliador, eu sempre fui mediador. Mas qual a necessidade de um preparo e, depois de preparado, como esse profissional vai entender qual é o perfil da situação? O que seria, então, essa diferença entre conciliar, mediar ou negociar? Muito interessante essa sua abordagem, que, como a doutora mesmo colocou, parece bem simples o entendimento, mas ainda há muita confusão. Por quê? A conciliação e mediação, ela tem, sim, o auxílio de um terceiro imparcial, que vai auxiliar os envolvidos, as partes, em busca da resolução dos conflitos. Mas há aqui uma diferença a ser feita, não é? Por quê? Porque a conciliação, ela trata e se preocupa mais com as questões pontuais. Então, geralmente, ela auxilia nessa questão de que as pessoas não têm um vínculo, como que é comumente, trazido como exemplos em salas de aula, a questão de um acidente de trânsito, não é? Então, houve ali uma questão pontual, ela precisa ser resolvida, então ela é levada para o Sejusc, a princípio, para que um terceiro possa auxiliar nessa conduta. E o conciliador, ele tem um perfil mais ativo, ele pode até sugerir, ele vai auxiliando as partes, mas pode dar sugestões, né? Porque é uma questão pontual, ela vai ser resolvida e essa é a grande expectativa das partes. Pode ser que isso, essa interação entre as partes, ela continue ou não. Então, essa é uma outra questão. A mediação, ela já é um instituto reservado aos casos mais complexos, questões que as pessoas estavam mantendo um vínculo e provavelmente manterão. Então, uma preocupação muito grande com a questão da preservação dos relacionamentos, não é? Então, a figura do mediador, ele é mais assim, auxiliar, ele não vai dar sugestões, ele vai proporcionar às partes, através de ferramentas e técnicas, porque ele fez um curso de capacitação, assim como o conciliador, se preparando, porque ele não está ali para trabalhar, para atuar com intuição, e sim com técnica, não é?
Então, ele vai auxiliar as partes oferecendo o empoderamento para que as próprias partes busquem as soluções, porque é um momento em que nós dizemos que é a grande oportunidade das partes serem juízes das suas próprias causas, não é? Então, comumente o que acontece em mediação, por exemplo, são assuntos de família, que, por exemplo, pode ser um divórcio, e disso pode ocorrer outras questões acessórias, como se tiverem filhos, tem a guarda, visitas, tem a questão da pensão, né, questões patrimoniais, tem uma série de coisas, não é? E isso faz com que sejam resolvidas as questões, separando as pessoas e preservando o relacionamento, né? Nós, nesses institutos, principalmente na mediação, nós trabalhamos com a lide sociológica. Esse é o nosso trabalho. É bem interessante, né? As pessoas elas confundem um pouco, né, o que é uma mediação, o que é uma conciliação. E a gente percebe isso às vezes até em reunião de mediadores, né? E quando Sim. se toca nesse assunto, vem, parece que uma coisa só, o que diferenciaria isso seria a capacitação, né? Aquela pessoa que não tem 2 anos de formado, mas já está terminando a universidade, poderia ser um conciliador. E aí, quem tem 2 anos, ele vai ter o título de mediador. Mas, assim, ao meu olhar, né, eu diria assim, de uma maneira muito, muito singela, né? Eu diria que a conciliação, num primeiro momento, não envolve sentimento, enquanto que a mediação envolve sim um sentimento, né? Alguma coisa. E aquela demonstração, né, muito feliz, né, do iceberg, que mostra que o que a gente vê na mesa é a ponta, é 25% da questão. E os 75% estão submersos, né, em interesses e sentimentos. E é isso que trabalha a mediação. A conciliação não, a conciliação está lá. Pagou, pagou, não pagou, como é que eu vou pagar e pronto. E então essa diferenciação que eu acho importante colocar, né? Nossa, e é formidável, doutora, essa sua abordagem, porque veja bem, olha que interessante, né? Essa capacitação, ela tem o mesmo conteúdo para os dois perfis, né? Por não ter um curso superior a mais de dois anos, então, esse profissional, esse aluno que esteve presente no curso de capacitação, ele sairá com o título de conciliador. E já o que tem o curso superior a mais de 2 anos, né, em todas as áreas, porque nós temos esse perfil multidisciplinar, ele sai, então, com a certificação de mediador. Mas veja que interessante essa questão de nós abordarmos as questões, interesses e sentimentos, né, e traz essa diferença para a mediação. Para a mediação, porque no judiciário é só a questão, o pedido, né? Na mediação, nós vamos, então, acolher essa questão, porque as pessoas querem o que elas querem. Então, acabam surgindo, né? Como a gente fala dessa figura do iceberg, os 75% que estão subjacentes, eles começam a aparecer através desse nosso trabalho de desenvolvimento das habilidades. Aí sim, essa questão primordial e que o CNJ trouxe a obrigatoriedade da capacitação para conciliadores e mediadores judiciais, não é? Porque lá atrás, na conciliação pela Lei 9.099, havia um trabalho bem feito, não vamos aqui entrar nesse mérito, mas o CNJ disse, vamos padronizar, e nessa padronização, ele trouxe, além das aulas teóricas, também trouxe a obrigatoriedade das horas de estágios, né? Por quê? Porque é o desenvolvimento das habilidades é que traz essa diferenciação nesse exercício. E aqui, se me permite, ainda falando dessa diferença, olha que interessante participar de um curso de mediação e ainda que esteja exercendo só de conciliação, porque nós estamos tratando de pessoas. Não é só um caso, não é um acordo ou não para entrar numa estatísticas do CNJ. Não, essa é uma consequência natural, não é verdade? Porque, veja, doutora,
Pode acontecer, sim, que neste exemplo inicial que eu aqui trouxe do acidente de trânsito, ao descerem do carro e podem perceber que são vizinhos. Olha É, só. Então, nós temos na mediação também esse trabalho direcionado a relacionamento, conflitos entre vizinhança. Temos até a mediação condominial para esse fim, não é? Então, são pessoas que ali, no trânsito, tiveram um conflito, mas elas vão conviver no mesmo espaço porque moram no mesmo condomínio. Então, olha a importância de eu receber ali na minha sala, né, um pedido para resolver um conflito de acidente de trânsito e na hora de exercitar técnica como a escutativa, não é? E que nós temos essa capacidade de catalisar o que realmente aconteceu, né? Quando as partes têm o direito aqui de trazer nas suas falas, vamos verificar que trata-se então de vizinhos. E aí o que nós vamos fazer? Exatamente o que a doutora falou. Não adianta só resolver a questão, é preciso que se trabalhe com muito carinho essa preservação do relacionamento. É muito lindo esse trabalho, não é? Por isso que fala uma lide sociológica, muito lindo mesmo. a gente tem que imaginar, moram no mesmo espaço, na verdade, quem mora em condomínio mora na mesma casa, né? Só entra em porta diferente dentro, depois de passar da sala principal, né? Cada um tem o seu quarto lá dentro. Essa seria a qualificação de um condomínio. Não é possível eu fomentar uma confusão dentro desse condomínio, sendo que esses condôminos acabam descendo pelo mesmo elevador. Então, Pois quando trazemos isso para uma mediação, nós vamos restabelecer não só a questão, né? Não é só a questão da conciliação, mas vamos restabelecer uma boa convivência e aí entramos na mediação. Né? perfeito. Salvo engano, doutora, anteriormente até trouxe também para eu falar bem rapidamente sobre a questão da negociação, é isso mesmo? Sim, isso é importante, porque tem muita gente que faz o curso de capacitação de mediador e conciliador e depois acha que é negociador. E eu acho que são institutos diferentes, né, ao meu ver, né? Eu gostaria da sua opinião. Pois sim, olha que interessante, né? Por quê? Porque se nós falarmos aqui da conciliação e da mediação, nós temos também a negociação. Inclusive, nós trabalhamos com os princípios de Harvard, né? Separando as pessoas das questões para que não percam o foco, não é verdade? Então, ela pode ser vista a negociação como uma etapa desses institutos autocompositivos, mas também, quando nós trazemos essa palavra negociação, a primeira ideia que nós temos que é uma negociação direta entre os envolvidos, porque desde que nós acordamos, desde que nós estamos transitando, convivendo em sociedade, nós temos questões a serem resolvidas, a serem negociadas. Então, em casa é com meu filho, com meu marido, enfim, no condomínio, como estávamos falando, que é com o vizinho, e pode ser resolvido de uma forma direta. Ok. Existe uma outra questão que eu posso resolver por intermédio de uma intermediação, não é? Então, essa intermediação, por exemplo, uma dívida de natureza comercial. Eu posso, então, resolver essa questão tendo como intermediário uma pessoa lá no call center, como eu posso também ter um robô, que é essa inteligência artificial, não é, doutora? Como também, e vamos dizer, todos eles estão na figura de prepostos, não é? Como também eu posso ter exatamente a figura do preposto, porque se eu estou falando de uma relação comercial, eu tenho a figura de uma pessoa jurídica abstrata representada por pessoas, né, físicas, pois sim. E temos também, doutora, a figura do negociador, né? Que é um profissional preparado para esse fim, não é? Então tem uma grande diferença. Existem negociadores que não são mediadores, por exemplo, porque eles são focados exatamente em vários princípios, técnicas, especializações. Geralmente eles atuam muito em questões empresariais. É fantástico. E acontece muito também trabalho em comediação, co-conciliação, que há necessidade dessa atuação conjunta e o resultado é fantástico, né?
É Um verdade. conciliador, um mediador e um negociador. Olha que sensacional. E aqui eu faço uma observação da questão do preposto, não é? Porque o preposto que vai representar a empresa, estando preparado, com uma comunicação assertiva, que traz aqui o respeito, que traz aqui a validação, que traz aqui uma escuta empática. Então, é muito diferente, por exemplo, de um preposto que encontramos em mesas de conciliação e que ele diz: não tem acordo. Eu vim aqui representar a empresa, mas não tenho proposta. Nossa, que frustração, não é verdade? Olha só como que entra aqui a importância desse preparo para a conciliação e mediação, ainda que algumas pessoas não queiram seguir o caminho de conciliador e mediador, mas conhecer todas as técnicas e ferramentas. Determinada vez, fomos fazer um curso em company, em uma cervejaria, e eles estavam tendo muitos conflitos com consumidores. E eles fizeram uma reunião e pediram um curso. E nós fomos lá. E nesse curso, nós pedimos para que nós pudéssemos posteriormente manter algum contato, até para saber se teve resultado, porque isso motiva muito o nosso trabalho, não é? Por isso que trabalhamos também com estatísticas. E foi muito interessante porque eles disseram que foi assim um trabalho fantástico que começou a repercutir, porque eles aprenderam a negar um pedido, né, levar um não, mas de uma forma tão acolhedora que a pessoa que entrou com uma reclamação, ela saiu do local agradecendo, se sentiu respeitada e ainda disse: que ótimo trabalhar com uma empresa assim. Então, o que aconteceu? Falou um não, com uma comunicação assertiva e ainda fidelizou o cliente. Olha a importância desse nosso trabalho, que é a facilitação de diálogos, não é? Que é o nosso carro-chefe, a escutatória empática, facilitando diálogos, né? Sensacional. Eu acho que isso foi muito bem colocado, a questão do preposto, porque eu vejo, na minha atuação enquanto mediadora, e eu trabalho na área empresarial, que alguns bancos de renome, eles mandam prepostos, casas também de grandes casas comerciais, mandam prepostos, que chegam lá, ele senta, porque mandaram ele para lá, ele senta e não olha para a cara de ninguém. Às vezes fica até mexendo no celular e temos que alertar para deixar o celular de lado. E quando nós perguntamos, existe alguma proposta? A resposta, pior do que falar não tenho proposta, é quando ele fala não me mandaram uma proposta. Ou seja, eu sou um garoto de recado aqui. O desrespeito com aquela sessão, com aquele mediador que se preparou, e pior, com o cidadão que vai lá em busca de uma solução, acredita no projeto, que o projeto da mediação, a resolução é sensacional, a resolução 125 trouxe uma facilidade para o cidadão de resolver suas questões. Não me deram proposta. Isso, para mim, é assim, é um balde de água fria em toda aquela expectativa que a gente cria com relação àquela sessão, porque às vezes é uma pessoa tão humilde. Eu tive um caso de uma senhora que ela queria pagar para o banco. Ela falou, eu quero pagar. Eu só não posso, eu sei, eu devo tanto, eu quero pagar. Eu só não posso pagar desta maneira que vocês estão me pedindo. E o rapaz falou, não me mandaram proposta. Quer dizer, a pessoa está com o dinheiro na mão, quer pagar, e o preposto não sabe o que está fazendo lá. É frustrante isso, né, para a É gente. frustrante, com certeza. E sem contar, né, doutora, o tempo precioso de cada um, não é? A pessoa reserva na agenda, se prepara, vai com expectativas, acreditando nesse trabalho e sai de lá frustrada, desrespeitada. Desrespeitada, essa Respeite, é a palavra, né? Desrespeitada. desrespeitada. Desrespeitada, doutora. Então, realmente primordial o preparo, não só desse conciliador, desse terceiro imparcial, mediador, como também do preposto, quando há, então, essa questão, né, de estar representando uma pessoa jurídica, com certeza. E continuando nesses meios alternativos, né? Nós temos, então, também a figura da arbitragem. A Pois arbitragem
é uma paixão minha, e quem me conhece sabe disso, né? É alguma coisa que eu trabalho já há 22 anos, então eu olho para a arbitragem como se fosse um filho que eu criei, porque eu fui uma das desbravadoras desse instituto, né? Ele nasce em 96 no Brasil, em 97 eu já fui atrás de trabalhar com a minha expertise como advogada, né? E auxiliar como árbitra, né? Mas no Instituto da Arbitragem, onde nós temos um terceiro da confiança das partes, mas que ele vai ter um papel muito parecido com o do juiz tradicional, com a vantagem da rapidez. Sim, Na, sim. que, na questão da mediação, da conciliação, da negociação, embora a lei não exija, mas eu acho que a figura do advogado é fundamental, no caso da arbitragem, como a senhora vê essa possibilidade? Como foi prevista a resolução 125, eu vou ser advogado para resolver. Quando eu tenho um terceiro que exerce um papel de juiz, como fica essa pessoa quando ela não é assistida por um advogado? Ah, pois sim, né? Então, nós, começando aqui pela essa questão da arbitragem, que ela também é um método, né? Uma porta para a resolução dos conflitos, né? Como a doutora bem colocou, né? Que é por um terceiro e ele tem o poder decisório. Mas eu chego aqui a pensar que quando um cidadão está passando por um conflito, quem é a primeira pessoa que ele vai procurar, né? Um advogado. Então, como é importante que nós, advogados, possamos conhecer como funciona a arbitragem, não é? Porque primeiro eu preciso conhecer para depois eu explicar. E eu só posso dar o que eu tenho, eu só posso explicar e tranquilizar o meu cliente por eu acreditar que é funcional. Talvez o meu cliente não queira, está tudo certo, vamos aí preservar, respeitar a autonomia de vontades, não é? Mas o advogado, conhecendo deste meio heterocompositivo, ele já vai no contrato, né? Quando ele vai atender o cliente na consulta, ele já vai contar para o cliente que existem outros acessos para a justiça, além do judiciário, não é? A mediação, a conciliação e a arbitragem, não é? Então, é de suma importância que ele conheça. Não é? E diga-se de passagem, doutora, que o MEC, não é? O MEC tem aí uma novidade sobre isso, não é, doutora? Exatamente, o MEC, ele estabeleceu que a parte, isso já há alguns anos, mas que deve entrar em vigor agora, em 2021, que as universidades da graduação de Direito têm que ter na matriz curricular a disciplina de mediação e arbitragem, ou de meios alternativos, que vai contemplar todos esses meios, porque ele entende que o advogado que sai da universidade, ele tem que sair preparado para essa advocacia que a gente, há 20 anos atrás, dizia que seria a vanguarda do direito, só que ela é agora, né? Ela já aconteceu. Então, e ele tem que sair preparado, porque não cabe mais preparar um advogado só para o combate. Ele tem que ser combativo? Sim, combater com leis, e não com agressões, com palavras, com posturas agressivas, né? Ele tem que sair uma pessoa que é o condutor da pacificação, com meios alternativos, mas não abrindo mão do judiciário, que é o poder maior, digamos assim, no sentido de que eu não resolvo em lugar nenhum, no judiciário eu vou resolver. E como bem colocado, tanto pelo ministro Dias Toffoli, como pela ministra Carmen Lúcia, que os meios alternativos eles são interessantes porque eles afirmaram que ao juiz não cabe analisar ou no sentido de um pensar como eu posso te ajudar, mas ao juiz cabe aplicar a lei. Então, o juiz fica de mãos atadas. Às vezes, ele até vê alguma coisa que a aplicação da lei não é o ideal nem de justo, seria o injusto, mas é o que a lei diz.
mas que os meios alternativos trazem para nós um pouco mais de justiça, né? Porque aí dá para julgar, inclusive por equidade, pelo seu olhar, tudo é possível na arbitragem. Muito interessante. É sensacional, sensacional. A doutora, que é uma exímia conhecedora aí da arbitragem, não é? E também aí atua em conciliação, mediação, não é? Essa questão dessa mudança de cultura da sentença, não é? Da cultura que pode abrir um outro olhar para um resultado que atenda aos interesses dos envolvidos. Porque, por fim, há um processo por uma sentença, é o que nós conhecemos, não é? Mas ainda repercute no ganha-perde. Então, quantos aí que saem vencedores de um processo e que rompem com os relacionamentos? Que desastroso que é. Certa vez teve uma situação que foi publicada em revistas de direito e até sites aí eu não me lembro quais foram, mas acredito que do Migalhas foi também, que aquele rapaz que ele pedia, né, uma indenização por abandono afetivo, não Sim, é? eu lembro. E não é, doutora? Foi super emblemático, porque ele foi entrevistado, porque foi inédito o valor que ele conseguiu, porque hoje no Brasil não temos parâmetro para danos morais. Ele recebeu um valor considerável. E ao ser entrevistado, né, como ele se sentia? Né? Naquele momento, alguém foi perguntar a ele, protagonista, né, que estava envolvido no conflito, como ele se sentia depois, não antes, né? Não antes. E ele disse assim, que muito triste, diferente do que todos estavam pensando que seria a resposta dele. Porque ele disse, eu ganhei sim esse processo, mas eu perdi a grande razão de ser desse processo. Porque se ele entrou na justiça com um pedido indenizatório por abandono afetivo do pai, o pai disse, eu pago tintim por tintim, mas não me chame mais de pai. Então a dor ficou. Então, nem sempre uma sentença ela traz esse resultado que atende aos interesses reais e expectativas das partes. Por isso que esses métodos, né, alternativos, eu chamo alternativo porque é o caminho que pode ser escolhido, e depois, através do conhecimento do advogado, que é o primeiro mediador, é o primeiro que vai escutar o seu cliente, ele vai verificar qual é o meio adequado. É a conciliação? É a mediação? É a arbitragem? Não, tem que ser mesmo pelo judiciário, precisa ter um juiz togado, é isso mesmo? É o advogado que vai dizer isso. Olha a importância, né, de inserir o advogado nessa questão conflituosa, né? Sem advogado não se faz justiça, não é, doutora? Verdade. Nem pública e nem privada, nenhuma justiça, né? Pois Tanto sim. que o slogan da OAB, ele não quantifica qual justiça. Não se faz justiça. Qualquer uma, qualquer meio que se buscar, o advogado é peça fundamental. Mas para que ele possa participar e colaborar, eu entendo que ele tem que se preparar e se atualizar. É que Sensacional, doutora. Esse termo aí, colaborar, essa colaboração, essa cooperação, uma ação de estarem juntos, é um movimento de união. Ninguém está dizendo deixa o direito de lado, jamais, jamais seria dar um tiro no nosso próprio pé. Ainda exatamente. mais eu que estou à frente de uma comissão na OAB, jamais eu faria isso. Ao contrário, nós incentivamos os nossos pares para que conheçam mais essa opção. É para agregar na bagagem que já tem. E penso que foi assim, com esse raciocínio, que o MEC trouxe essa resolução de implementar esses meios consensuais na grade do curso de Direito. Não é, doutora? Com isso, ele já prepara esse advogado para esse olhar mais doce, né? Com Para certeza. os meios alternativos. E não, eu vou sair, eu preciso brigar, eu preciso, sabe, petição que espreme, sai sangue, sai lágrimas, né? A gente não precisa mais disso, a gente Não pode precisa. trabalhar de uma maneira muito mais
suave, né? Ah, Mas, conseguimos sim, verdade. bom, doutora Janda, eu só tenho a agradecer a sua participação nesse programa, que eu achei que foi, assim, muito importante no sentido de pontuar o que é conciliação, É, mediação, negociação, arbitragem, e também colocar a necessidade das empresas prepararem seus prepostos para que isso funcione, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque sim, não sim, nos interessa, mas bancos tidos como empresa amiga da justiça, e que sim, chega na hora da sessão, manda um preposto que fala, não me mandaram proposta. Então, isso tem que ser revisto também, sim, sim, essa análise desses selos, empresa amiga da justiça, tem que ter um olhar um pouco mais criterioso, para que elas, essas empresas, tais empresas, tentem realmente nos ajudar, né, serem realmente amigas da justiça, fazendo acordos e esvaziando o judiciário, que esse é o grande intento, não para facilitar o serviço do juiz para ele trabalhar menos, não é isso, é para o cidadão se sentir tutelado realmente por alguma dessas portas que a própria resolução 125 abriu, né? sim, Então, com não certeza. adianta você fazer uma sessão que a pessoa chega lá e não sabe o que está fazendo lá dentro. Então, isso eu achei sensacional, essa sua preocupação também Sim, nesse sim. preparo dos prepostos, e mais do que tudo, né, esse olhar também que sem advogado nos faz justiça, isso é fundamental, e eu acho que até os mediadores que não são da área do direito deveriam ter, assim como no curso de administração não tem noções de direito, ele vai ser Sim, sim. administrador, não vai ser advogado, mas ele tem noções, porque ele vai administrar. Então, o mediador, ele administra um processo, porque ele é um administrador do processo, e eu não entendo como é possível fazer isso sem noções básicas de direito. Então, isso eu acho que faltaria, esse complemento nos cursos. Falta sim, falta muito mesmo, né? E que bom, né? Que bom que houve esse entendimento pelo MEC, pelo CNJ. Se nós abrirmos aí o site da ASP, também está constando lá. O nosso Código de Processo Civil, ele incentiva realmente que seja vista, né, essa possibilidade, tanto que tem lá no artigo 334. Então, realmente, a passos lentos, mas é o momento de buscarmos, né, como advogados, essa diferença no mercado, não só para a minha questão de profissional, mas para com os clientes que confiam a mim um trabalho, assim, de excelência, né, doutora? De excelência, diferenciado, e mais que isso, trazendo oportunidades de acesso à justiça, como nós chamamos pelo sistema multiportas, não é? E aqui nossa conversa, eu penso da seguinte forma, né? A gente conversando aqui, eu estava pensando, ainda que as pessoas leiam em livros, em sites, o que é conciliação, o que é mediação, o que é arbitragem, né? Como é que eu também vou buscar a negociação, de todas essas alternativas, eu fico aqui pensando que, inicialmente, diante de um conflito, é pensar no especialista que é o advogado, né? É pensar no especialista, porque se nós fizermos aqui colocarmos um parâmetro, né, de raciocínio, veja só, nós podemos também ler bulas de remédios, não é? E fazer automedicação, mas que prejuízo enorme, não é? Porque para isso tem um médico, não é? Então, eu faço realmente essa recomendação, que diante de um conflito, ainda que tenha esse conhecimento, procure um advogado, e caso aconteça, que pode ser, com certeza, né? Que ninguém tem domínio de tudo, mas pode ser que nesse momento o advogado ainda não buscou conhecer desses métodos, você, cidadão que está escutando aqui o nosso bate-papo, já conhece e pode comentar com o seu advogado, que gostaria de ter acesso a esse meio para resolver, né? E o advogado, se não souber, ele vai buscar informações para melhor atender o seu cliente. Então, muitas pessoas perguntam se eu entendo que mediação é pacificação.
que é o caminho da paz, né? E eu respondo aqui com toda a minha experiência, de uma forma bastante segura, que sim, é o caminho da pacificação. E como nós estamos falando o tempo todo aqui de buscar um caminho diferenciado e que ele pode ser adequado para o seu conflito por intermédio do Instituto da Conciliação ou da Mediação, então o que nós percebemos é um resultado notório, que conforme vamos trabalhando com as pessoas, com as partes que estão conosco, nós percebemos que elas vão mudando, né? Até de postura, a maneira de falar, por esse trabalho que nós fazemos. Então, esse sair de lá com alívio, ainda que não haja acordo, mas que houve um relacionamento ali que aproximou as pessoas através de uma comunicação, através das falas que puderam esclarecer os seus reais interesses, sentimentos e intenções, que até então ninguém sabia porque a comunicação foi fracionada, ali sim, se instalou a paz, né? Que seja em doses homeopáticas, mas o caminho começou sim nesse instituto. Então eu afirmo categoricamente, a mediação é o caminho para a paz. E fico muito feliz que consegui encontrar o que eu sempre digo às pessoas, que é a minha profissão, missão. Então, gratidão por essa grande oportunidade aqui, doutora. Não, eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com você. Eu agradeço a participação. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje com a querida doutora Janda Tibes. Tenho certeza que vocês gostaram bastante, porque foi muito esclarecedor. E siga-nos nas redes, que você vai ter sempre essas boas informações sobre os meios alternativos de solução de conflitos. Até o nosso próximo programa.